As palavras do credo são mecanicamente repetidas por nós sem que nós nos demos conta do porquê estão ali e da importância de serem estas, e não outras, as melhores palavras para nós exprimirmos a nossa fé católica. Milhões de nós o recitamos de cor, mas quantos sabemos o motivo de ele existir? Quantos sabem que ele nasceu de intensas batalhas doutrinais, travadas contra heresias que ameaçavam destruir a igreja? As palavras do credo ressoam séculos, milênios de fidelidade e de lutas pela verdadeira fé católica. Esse texto, o credo niceno-constantinopolitano, foi muito atacado pelos hereges, mas também muito defendido por grandes e numerosos santos, a cujos sacrifícios nós devemos a nossa fé na própria divindade de Jesus Cristo. Foi pensando nessa ignorância que prevalece, nessa perda generalizada da memória católica, sobretudo no Brasil, onde em geral os católicos, mesmo os mais instruídos, não sabem nada ou quase nada das raízes e dos alicerces da sua própria religião, se esquecendo completamente do porquê são o que são, que nós resolvemos gravar essa série de vídeos, a Memória Católica. E hoje nós falaremos do credo. Quando as pessoas pensam no credo, no creio, geralmente se recordam daquela versão mais resumida, mais popular, que geralmente rezamos no rosário. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, só seu Filho, nosso Senhor, etc. Trata-se este do credo apostólico, ou símbolo dos apóstolos. As origens dele são imemoriais, eles remontam aos primeiros dias da igreja, à era apostólica. Ele é tão antigo que no século IV já estava consolidada uma tradição, segundo a qual os apóstolos, depois de terem recebido o Espírito Santo e antes de partirem em missão para as várias nações, entraram em acordo acerca de um breve resumo da doutrina cristã, que seria a base do que eles ensinariam pelo mundo. Essa seria a origem do credo apostólico. Isso foi registrado pela primeira vez pelo historiador do século IV, Rufino. Quase na mesma época, Santo Ambrósio, bispo de Milão, na sua explicação do símbolo, dizia que o número 12 dos artigos, pois o credo apostólico tem 12 artigos, cada um desses artigos corresponderia a um dos 12 apóstolos. E essa tradição se consolidou a ponto de, no século IV, dizer-se que cada um dos apóstolos compôs um dos 12 artigos do credo. Um sermão do século VI, erroneamente atribuído a Santo Agostinho, dizia que Pedro tomou a palavra e disse: "Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra." André disse: "E em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor." E assim sucessivamente. Seja essa uma lenda piedosa ou não, as investigações recentes mostram que o conteúdo substancial do credo apostólico é de fato da era apostólica, mas que a forma como nós o conhecemos hoje foi se desenvolvendo ao longo dos primeiros séculos. E o seu desenvolvimento, até alcançar a forma que tem hoje, acompanhou o desenvolvimento do próprio rito do batismo. Isso porque, originariamente, o credo não era rezado na missa, mas professado pelo catecúmeno antes de ser batizado. Ele existia justamente para isso, para que o candidato declarasse o que crê antes do batismo. E à medida que os ritos que cercavam o batismo foram se desenvolvendo para adquirir maior solenidade, da mesma forma, a fórmula de fé, o credo, também se desenvolveu e se tornou mais robusta. Nós encontramos na Igreja de Roma, no começo do século III, o credo apostólico quase na mesma forma como nós o rezamos ainda hoje. Se lê a seguinte versão na tradição apostólica de Hipólito de Roma, da primeira metade do século III. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e foi crucificado sob Pôncio Pilatos, morto e sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus e está sentado à direita do Pai e voltará para julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo, e na Santa Igreja, e na ressurreição da carne. Esse texto, bem semelhante ao que nós professamos ainda hoje, era rezado em Roma já no século III, mas, como diz Johannes Quasten, célebre patrologista, existem muitas razões para acreditar que ele foi elaborado muito antes de ouvirmos falar dele. E essa forma rezada em Roma se difundiu por todo o Ocidente e finalmente prevaleceu de forma quase universal quando adquiriu, no começo do século VI, a forma finalizada que até hoje
professamos. A forma acabada atual nós encontramos escrita pela primeira vez em um sermão de São Cesário, bispo de Arles, na França, no início do século VI. E algo digno de nota: por que o credo menciona Pôncio Pilatos? Por que a Igreja Católica fez canonizar tal dado no credo? Já parou para pensar nisso? Bom, existem várias razões, mas sobretudo para acentuar o caráter histórico da vida de Cristo. Quando eu penso nisso, me recordo imediatamente daquelas palavras de Dom Prosper Guéranger, um abade beneditino e um dos principais nomes da intelectualidade católica do século XIX. Ele dizia algo que eu sempre repito: é na história que se encontram os fundamentos da nossa fé. Na história se encontram os fundamentos da nossa fé. Pode parecer um dito exagerado, mas se você parar para pensar bem, quem é o fundamento da nossa fé? É Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Deus que se encarnou neste mundo. Um Deus que viveu, morreu e ressuscitou em um local conhecido deste mundo, em uma época histórica muito bem documentada. Por isso se diz que ele padeceu sob Pôncio Pilatos, que é um personagem histórico conhecido, que foi de fato governador da Judéia entre 26 e 36. Inseriu-se essa informação no credo para demonstrar que a redenção que Cristo nos proporcionou não foi alcançada em um tempo mítico e memorial como os mitos e lendas das outras religiões. Não, operou-se, repito, em um local e em uma época muito bem conhecidos. Do mesmo modo, a igreja que Cristo fundou e que ele enviou para evangelizar todos os povos não é uma instituição meramente invisível, meramente espiritual. Não, é também uma igreja histórica que se prolonga pelas eras, que se prolonga pelos séculos, ligando-se às gerações mais recentes ao seu divino fundador em uma tradição ininterrupta de fé, de governo e de culto até o momento em que ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Sim, é na história que se encontram os fundamentos da nossa fé, pois o Filho de Deus se fez homem na história e a igreja que ele fundou perpetua-se na história. Mas se na maior parte dos católicos está apagada a memória das origens do credo apostólico, mais ainda a das origens daquele credo mais solene, talvez mais importante e hoje talvez menos conhecido do que em qualquer época da história católica: o credo niceno-constantinopolitano. As palavras deste credo, além de encerrarem verdades eternas, elas encerram, elas guardam sangue, suor e lágrimas. Rios de tinta foram derramados, mártires deram a vida por essas palavras com toque de eternidade que unem os católicos de 17 séculos, na profissão não apenas da mesma fé, mas da mesma fórmula de fé. Entendamos o porquê deste credo existir. No início do século IV, a igreja começou a ser perturbada por uma heresia gravíssima, uma doutrina de gravidade tal que, caso tivesse prevalecido, teria feito solapar todo o dogma católico em seu conjunto, a heresia ariana. O promotor dessa heresia era um padre de Alexandria, no Egito, chamado Ário. Ário, influenciado por uma série de heresias que já existiam antes dele, elaborou um sistema herético segundo o qual Cristo, o Filho de Deus, não seria eterno, mas uma criatura do Pai. Ário dizia que houve um tempo em que o Filho não existia, dizia que o Filho não era da mesma substância do Pai, mas inferior a ele, e que o Filho recebeu este título, o de Filho, e as honras divinas, não por sua natureza, mas por adoção e em previsão dos seus méritos. Em suma, para Ário, Jesus Cristo não era verdadeiro Deus, mas uma criatura intermediária entre Deus e os homens. E, na medida em que Ário negava a divindade de Cristo, e talvez sem o perceber, negava todo o resto da fé em cadeia. Negava, em primeiro lugar, o mistério da encarnação, afinal, para ele, aquele que se encarnou no seio da Virgem não é o verdadeiro Verbo de Deus, coeterno e consubstancial ao Pai, e sim uma criatura imperfeita. Disso se seguiria a rejeição do próprio mistério da redenção, pois, não sendo Deus,
Cristo não poderia oferecer um sacrifício suficiente para a remissão dos pecados da humanidade. Tampouco poderia haver santificação, pois, não tendo natureza divina, Cristo não poderia comunicar a vida divina que não possuía aos homens. E, como numa longa cadeia de heresias, uma extraída da outra, a igreja, os sacramentos, o sacerdócio e o próprio evangelho convertiam-se em obra simplesmente humana. Em suma, trindade, encarnação, redenção, graça, igreja, tudo se dissipava. Mas essa heresia, o arianismo, cresceu. Bispos se levantaram para defender Ário e 2 partidos se formaram dentro da igreja, um favorável a Ário e outro contrário. A crise que se instalou era de tal proporção que, para resolvê-la, foi convocado o primeiro concílio ecumênico, a saber, a primeira reunião de bispos de todo o orbe, de todo o mundo católico. Ele se reuniu na cidade de Niceia, na atual Turquia, em 20 de maio de 325 e contou com a participação de 318 bispos. Bem, depois de muitos debates e depois de um exame acurado da questão, o concílio de Niceia condenou Ário como herege. Mas, como a simples condenação não bastava, este mesmo concílio decidiu compor uma fórmula, um novo símbolo de fé que, mais do que o símbolo dos apóstolos, precisasse, deixasse claro aqueles dogmas de fé que Ário negava, a saber que Jesus Cristo é Deus, da mesma substância, da mesma natureza do Pai, Deus com ele. Essa é a origem do credo ou símbolo niceno, que leva este nome justamente porque foi composto pela Igreja no Concílio de Niceia de 325, exatos 1700 anos atrás. Este credo, o credo de Niceia, gira em torno de uma palavra que para os meros entendidos pode parecer misteriosa, mas que cumpre compreender. A palavra consubstancial, em grego homoousios, a saber, da mesma substância ou de igual substância. Essa palavrinha foi colocada no credo para deixar claro para todos que, conforme a fé católica, Jesus Cristo é consubstancial, da mesma substância, da mesma natureza, do mesmo ser que o Pai. Deus igual a ele, não outro Deus, mas outra pessoa divina que, com ele, é o mesmo Deus. Sim, foi a necessidade de responder à heresia ariana que levou os padres conciliares de Niceia a precisarem em seu credo quem é Jesus Cristo. Porque, enquanto o credo apostólico diz apenas que Jesus Cristo é Filho de Deus, o credo de Niceia explica o que significa Jesus Cristo ser Filho de Deus. Diz o credo: e creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Essas expressões, gerado do Pai antes de todos os séculos, gerado, não criado, são uma resposta claríssima à heresia ariana. Ário dizia que Cristo, que o Filho, não foi gerado pelo Pai, mas criado e que foi criado no tempo. E o consubstancial respondia diretamente à heresia dele, na medida em que declara que Cristo é da mesma substância do Pai. E depois dessas palavras que explicitam quem é Jesus Cristo, seguia-se a enunciação da missão redentora de Cristo, a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. No entanto, não pensemos que a mera proclamação desse credo encerrou a questão. Ao contrário, os hereges arianos, ainda que vencidos no Concílio de Niceia, se reorganizaram e nas 5 décadas seguintes, a saber, entre os anos 320 e 370, eles foram paulatinamente adquirindo a primazia, o controle da igreja. Ocuparam as principais dioceses, expulsaram os bispos católicos das suas sés e substituíram por bispos hereges, perseguiram os bispos, padres e leigos fiéis ao credo do Concílio de Niceia, chegando até mesmo a martirizar muitos deles. Sim, bispos hereges ou heretizantes assumiram o controle da igreja, negando abertamente o dogma proclamado em Niceia e oferecendo aos católicos novos credos, novas fórmulas de fé, ou que negavam ou ao menos que omitiam o consubstancial, o homoousios do Concílio de Niceia, para assim introduzir na igreja a doutrina de que Cristo não é da mesma natureza que o Pai, logo que não é Deus com ele. No entanto, católicos fiéis, desde bispos até simples leigos,
resistiram e se mantiveram firmes. Foram 3 gerações de combatentes da fé que lutaram e sofreram para que a fé católica continuasse íntegra e para que nós hoje pudéssemos professar essas palavrinhas que, por vezes, nós repetimos com inexcusável frieza: creio em um só Senhor Jesus Cristo, consubstancial ao Pai. Dentre estes combatentes, geralmente se recorda de Santo Atanásio, arcebispo de Alexandria, que de fato capitaneou a resistência à heresia e que foi, por 5 décadas, o mais importante defensor do dogma de Nicéia, suportando, por isso, calúnias, perseguições, 8 excomunhões e 5 exílios. Mas quem se recorda das lutas de Santo Eustáquio de Antioquia e de Santo Asclepas de Gaza, perseguidos e depostos com Santo Atanásio? Quem se lembra de Santo Alexandre de Constantinopla e de seu sucessor, São Paulo de Constantinopla, que morreu mártir pela fé de Nicéia? Quem se lembra de São Júlio I, o grande Papa, que sustentou as lutas de Santo Atanásio e o acolheu no seu 2º exílio? E, se por um lado o nome de um Santo Hilário de Poitiers, o chamado Atanásio do Ocidente, é ao menos mencionado quando se fala daqueles combates, quem se lembra de São Paulino de Tréveres, de São Dionísio de Milão, de Santo Eusébio de Vercelli, de São Melécio de Antioquia, de São Cirilo de Jerusalém, de São Máximo de Nápoles, dos heróicos São Barcés de Edessa e Santo Eusébio de Samosata? E quem ainda se recorda que grandes padres da igreja, como São Gregório Nazianzeno, São Gregório de Nissa, São Basílio Magno e Santo Ambrósio de Milão estiveram na linha de frente dessa luta pelo consubstancial e pelo credo que ainda hoje professamos? A memória destes homens dissipou-se completamente. No entanto, as lutas deles, as suas dores, as suas angústias e ao seu heroísmo nós devemos a nossa fé. A fé em que aquele que se encarnou no seio da Virgem Maria, que nasceu em Belém, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos, que morreu e foi sepultado e que ressuscitou e subiu aos céus, é Deus. E é interessante isso, afinal nunca a humanidade dispôs de tantos meios para conservar, para transmitir o conhecimento. Nunca foi tão fácil acessar documentos, biografias e registros da nossa história. No entanto, paradoxalmente, também nunca nós estivemos tão distantes da nossa raiz. A maioria dos católicos, mesmo os mais instruídos, desconhecem completamente essa história. Ignoram acontecimentos que nos conduziram até aqui e os santos cujas vidas possibilitaram que nós professássemos a fé que nós professamos. Afinal, foi justamente para suprir essa lacuna que eu fundei a Escola de História da Igreja. Mais adiante eu explicarei esse projeto e como você pode participar. Bom, agora note-se uma coisa. Os asseclas de Ario haviam levado a impiedade dele, a impiedade do heresiarca adiante. E não apenas negavam a divindade de Cristo, mas também a divindade do Espírito Santo. O autor dessa doutrina, que negava a divindade do Espírito Santo, foi o bispo herege de Constantinopla, Macedônio, razão pela qual a sua heresia ficou conhecida como macedonianismo. Os santos reagiram contra o macedonianismo com a mesma energia com que haviam reagido contra o arianismo. E em 381, quando do segundo concílio ecumênico, o primeiro concílio de Constantinopla, a igreja condenou o macedonianismo, proclamou dogmaticamente a divindade do Espírito Santo e promulgou um novo símbolo, uma nova fórmula de fé que complementava aquela de Nicéia e que por isso ficou conhecido como símbolo niceno-constantinopolitano. Neste símbolo, após aquela longa fórmula sobre Cristo, sobre sua natureza e sobre sua missão redentora, lia-se: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Passados alguns séculos, uma nova controvérsia se instalou no que dizia respeito ao credo. Vejam, no primeiro concílio de Constantinopla se disse que o Espírito Santo procede do Pai. Quer dizer então que ele procede apenas do Pai, logo que não procede do Filho? Não foi o que entenderam grandes doutores latinos como Santo Hilário de Poitiers, Santo Agostinho e São Leão Magno, mas também grandes doutores orientais como Santo Efrém, São Cirilo de Alexandria e Santo Epifânio de Salamina, todos os quais declaravam que o Espírito Santo procede do Filho, como do Pai. A primeira vez que a expressão procede do Filho, filioque, foi inserida no credo foi quando de um concílio regional espanhol,
o Terceiro Concílio de Toledo, em 589. Logo, o uso de se entoar o credo dizendo procede do Pai e do Filho disseminou-se pelo Ocidente, até se tornar, em 1014, no tempo do Papa Bento VIII, usual na liturgia romana, que a partir de então, ao cantar o credo niceno-constantinopolitano, o fez proclamando que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, Patris et Filioque procedit. E, em 1274, o Segundo Concílio de Lyon proclamou dogmaticamente a procedência do Espírito Santo, tanto do Pai quanto do Filho. Essa foi, ressalte-se, uma das causas do cisma do Oriente. Os orientais não aceitaram e não aceitam a doutrina do Filioque e se separaram da Santa Igreja, dentre outros motivos, por isso. E eu gostaria que você percebesse que tudo isso que nós estamos narrando aqui, todas essas batalhas, todo este esforço despendido pela fé verdadeira, toda essa maravilhosa história que é desprezada pelo mundo e por muitos católicos, não é algo alheio a você. A memória dos mártires, dos confessores, dos doutores, das virgens, a memória dos católicos de todas as eras está ligada a você. O problema é que nós não podemos reclamar esse tesouro de ninguém vai te dar isso de bandeja, se você não correr atrás. E hoje eu quero te convidar a dar esse passo concreto na sua formação, tomar posse desse tesouro que é a história da Igreja. Foi para isso que eu fundei a Escola de História da Igreja. A nossa missão, aquilo que nós nos propomos na Escola de História da Igreja, é resgatar a memória católica. É procurar aquilo que estava esquecido e entregar esse tesouro aos nossos alunos. Somente sobre os assuntos que nós apenas tocamos nesse vídeo, veja as aulas que nós já temos disponíveis sobre a história da crise ariana, incluindo a vida de Santo Atanásio e seus combates, o Concílio de Nicéia, a participação de todos aqueles santos bispos que nós mencionamos há pouco e que quase ninguém conhece. Nós temos sobre a história da crise ariana e do credo niceno 8 aulas. Sobre o macedonianismo e o Primeiro Concílio de Constantinopla, uma aula, aula 34. A questão do Filioque e o cisma do Oriente, nós temos 2 aulas, as aulas 92 e 101. Sobre o Segundo Concílio de Lyon, nós temos a aula 158. E nós mencionamos aqui neste vídeo também diversos padres da Igreja. As suas principais obras, até os padres capadócios, foram comentadas no curso de Patrística. E este curso, que pertence à Escola de História da Igreja, será entregue somente para quem se matricular na escola até o dia 17 de setembro. Enfim, trata-se do curso mais completo disponível em língua portuguesa dedicado à história da Igreja. Eu sei que você deve estar pensando agora que não tem tempo, que não vai dar conta, que é muita coisa e realmente o esforço necessário não é pequeno. Mas a pergunta que você deve se fazer é qual o valor que você dá à história da Igreja em comparação com tantas milhares de coisas às quais você dedica tempo e recursos. Será que você não consegue mesmo assistir, não sei, 2 aulas por semana de história da Igreja, conhecendo a continuação da vida de Cristo ao longo da história, as vidas de centenas, talvez milhares de santos, a história mais importante já contada? Imagine como nós católicos seríamos se de fato fôssemos conhecedores da nossa história. Nós estaríamos orientados pelos exemplos dos nossos antepassados, estaríamos protegidos dos erros, tanto de fora quanto que se disseminam dentro da Igreja hoje, porque nós saberíamos dizer qual é a fé verdadeira, aquela que foi professada sempre, por todos e em todo lugar, conforme a célebre fórmula de São Vicente de Lerran. Nós conseguiremos dar às gerações futuras aquilo que muitos de nós não recebemos de nossos pais, transmitindo a elas a memória católica. Pode parecer idealismo, mas, de fato, estes são os efeitos possíveis do estudo sério, aprofundado da história da Igreja. Não somos nós aqui da Escola de História da Igreja que fazemos isso acontecer. Nós somos apenas os transmissores. Mas nós temos visto estes efeitos nos nossos alunos. Eles próprios podem atestar aqui nos comentários o quão valioso para eles tem sido este estudo. Bom, os detalhes da matrícula você encontra no link da descrição e aqui na tela final. Acesse a página, confira os detalhes da matrícula e, se necessário, tire as suas dúvidas pelo WhatsApp, pelo número 31 99924 5931. Espero você na escola e até o próximo vídeo da nossa série A Memória Católica.